Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Saúde em Evidência aqui na tela da TV Nova. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu lembro sempre que o encontro é todo sábado a partir das 8 horas da manhã e que você também pode acompanhar em vários canais. Nas nossas redes sociais você acessa a TV LW, Facebook, YouTube e também o Instagram. Tem o nosso site, o www.tvlw.tv.br e a reprise toda quinta no canal N2 Educação a partir das 8 horas da noite. Conosco, Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo o Saúde em Evidência para você. Hoje recebemos o doutor Daniel Lima, psicanalista, filósofo, teólogo, várias formações, um profissional completo e com uma capacidade excepcional, formação em clínica psicanalítica de adultos, especialista em filosofia, aliás, e autoconhecimento do uso pessoal e profissional pela PUC do Rio Grande do Sul. Também tem certificação profissional em neurociências, também pela PUC do Rio Grande do Sul, e várias outras formações que eu vou passar a semana falando aqui. Vou chamar ele, doutor Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, Tiago. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado à TV Nova também, a todos que fazem essa emissora, por essa oportunidade, né, por abrir esse espaço para dialogarmos, para conversarmos e levarmos um pouco de conhecimento sobre a saúde mental, né? Afinal de contas, a gente, quanto mais leva informações sobre saúde mental, quanto mais a gente esclarece, quanto mais leva essa educação sobre saúde mental, mais vai diminuindo o preconceito que gira em torno desse assunto. Então é muito importante espaços como esse, e eu fico lisonjeado por esse momento. Obrigado, prazer é todo nosso. Nós vamos acompanhar agora o VT que traz o tema do programa de hoje. Vamos lá. Para quem vive conectado, a última segunda-feira, dia 4, foi um dia de aflição. WhatsApp, Facebook e Instagram sofreram uma queda generalizada no mundo todo por mais de 6 horas, o que deixou milhões de pessoas completamente perdidas e, em alguns casos, desesperadas. O advento das novas tecnologias da informação e comunicação tem transformado a realidade humana, interferindo diretamente em questões culturais, políticas, sociais e econômicas, estando diretamente ligado às mudanças sociais do presente e afetando drasticamente a vida social e psicológica da sociedade, visto que o uso da internet e das redes sociais tem cada vez mais relação com indícios de ansiedade e depressão. A dependência das redes sociais e nossa saúde mental é o tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, Daniel, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui conosco, é um prazer. Já começando falando sobre isso, redes sociais. A gente viu aí o nosso VT que trouxe o tema. Essa semana que passou foi um caos total, o mundo parou praticamente por conta das redes sociais, muitas pessoas aflitas, desesperadas, afinal, como a gente viu, os impactos são vários. Eu já queria que você começasse abordando sobre isso. O que é que essa paralisação dessas redes mostram, denunciam para a gente? Denunciam essa nossa relação de dependência umbilical. Tem uma dependência com as redes sociais de tal maneira que parece que não conseguimos mais ficar sem elas. Parece que já por fazer parte do nosso dia a dia de tal maneira, né, nós não conseguimos nos desligar delas. Nós não conseguimos ficar distantes dela, como se fôssemos fisgados por isso no nosso dia a dia. Então, me parece que essa paralisação, essa queda nas redes, né, mostrou o quanto a nossa dependência, né, nós criamos uma dependência, como eu disse, umbilical, porque não conseguimos nos desligar, né, como se a nossa vida dependesse dessa relação, como se para existirmos dependêssemos dessa relação com o virtual, de modo que não existe mais uma separação entre o virtual e a realidade. Vivemos constantemente uma espécie de realidade híbrida. Nós estamos o tempo todo vivendo uma vida, por assim dizer, paralela. Uma vida paralela. Meio que artificial, né? Muito artificial. Né? Porque ambígua, né? Exato. Nós não desfrutamos da realidade que nos cerca. Né? Então,
essa queda nas redes denunciou essa nossa dependência, né? Uma dependência que nos atravessa de tal modo que muitas pessoas, com a queda das redes, se sentiram desamparadas, né? Tiveram episódios de ansiedade, desespero, ficaram sem saber o que fazer. Houveram comentários no Twitter de pessoas que disseram: as redes caíram, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou ficar aqui a situação parado. que está, né, a população mundial, né? Pois é, vou ficar aqui parado e ver quando ela vai voltar. Ou seja, a vida do indivíduo parou a partir do momento que as redes sociais pararam também, né? Então, se você se percebeu dessa maneira, percebeu um desespero, percebeu essa sensação de desamparo, é hora de rever, né? É hora de rever essa relação com o mundo digital. É hora de rever essa relação com esse ambiente onde não existe essa relação afetuosa com o outro, mas que a gente quer sempre transmitir corações, afetos e curtidas. Daniel, você acha que esse momento que a gente está passando de pandemia intensificou isso também? Porque, afinal, esse período de isolamento e muitas pessoas ficaram enclausuradas, as redes sociais foram a saída para muitos, né? Muitas pessoas não puderam ter assim, contato, essa questão do distanciamento e proximidade, enfim. E aí, enquanto estavam enclausuradas, essas redes foram a saída para conversar, para se comunicar. Você acha que isso foi intensificado por conta desse momento que a gente vive também? Acelerou, né? Acelerou o processo, né? Agora, claro, nós não devemos, assim, pegar uma linguagem religiosa, né? Demonizar, né, a virtualidade, as redes sociais, porque o que importa é muito mais a nossa relação com essa virtualidade. Então, como você falou, a pandemia trouxe, né, o que podemos contar nesse momento foi a virtualidade nesse distanciamento social, para não nos sentirmos tão só, né? Isso aconteceu também quando as redes caíram, né? As redes caíram, então imediatamente o Telegram teve problemas também, porque um monte de gente, né, migrou para o Telegram justamente para não perder esse contato, esses vínculos. Nós somos seres de vínculos, seres de afetos, necessitamos dessa relação com o outro e não queremos estar sozinhos, né? E me parece que esse fenômeno das redes sociais apenas repetem aquilo que, quando não existia redes sociais, nós vivenciávamos, né? Quando adolescentes, não existia a rede social, então o que a gente fazia o que existia muito eram os grupinhos, né? Os grupos de adolescentes. Então, ali naqueles grupinhos, nós nos relacionávamos com os similares, com os que pareciam, os que pensavam igual, né? Os que faziam parte desse mesmo grupo, era a nossa bolinha, né? A nossa bolha. Então, no mundo virtual é a mesma coisa, né? Só que parece que, com o passar do tempo, as pessoas estão deixando essa adolescência cada vez mais tardia, né? Então, essa adolescência está ficando cada vez mais tardia, cada vez mais demorada, porque as pessoas não estão aquilo que o Winnicott vai chamar de integração, né? A integração faz parte do processo de desenvolvimento, de maturação do sujeito, da emoção do sujeito. Então, faz parte do processo a integração para a individuação. Só que, cada vez mais, nós estamos numa bolha, em si mesmados, então tendo uma relação muito mais com aquilo que eu quero, né? Curtir aquilo, eu sigo aquilo que eu quero ver, aquilo que eu me identifico. Eu posto aquilo que eu quero que as pessoas comentem, aquilo que as pessoas curtam. Então, o sujeito vai ficando cada vez mais alheio de si mesmo, vai ficando cada vez mais afastado, né? Uma espécie de sujeito desassujeitado, né? Ele deixa de ser sujeito e fica rendido sempre ao desejo de um outro. Ele se entrega sempre à relação de um outro, e é um outro virtual, né? Que demanda dele, né? E apenas distancia o sujeito de si mesmo, porque o tempo todo o tempo nós estamos conectados, né? A pandemia nos mostrou isso. Quando chega esse controle do Ministério da Saúde para monitorar os casos, né? E você recebe notificação de quantas pessoas ali ao seu redor estão contaminadas. Então vejam, estamos conectados o tempo todo o tempo, mas estamos também cada vez mais desconectados de nós mesmos, da nossa essência. Bem contraditório, né, Daniel? Bem contraditório.
Uma questão muito interessante dentro dessa perspectiva é sobre se a gente usa as redes sociais ou se elas nos usam. Como é que é essa ordem? Pois é, né? Isso também foi assunto de um documentário, né, que a Netflix lançou recentemente, né? Esse dilema, né? Até que ponto nós usamos as redes sociais e até que ponto nós somos usados por elas. Porque os algoritmos, né, acabam que estão ali selecionando, né? Você vai subindo aquele feed e ele é viciante, porque vai aparecer justamente aquilo com que você busca, aquilo que você procura, não necessariamente o que você deseja, mas aquilo que você está procurando com mais frequência. E isso gera um efeito, né, segundo estudiosos e especialistas, gera um efeito, na neurociência isso fala, né, gera um efeito como uma droga, de dependência, de vício mesmo como droga. Tanto que com essa queda, o responsável, né, o Mark Zuckerberg, né, ele vai responder aí, ele foi chamado para responder até mesmo pelo adoecimento psíquico das pessoas, né? O quanto as pessoas estão dependentes. E eu acho que tem uma linha muito é sensível, né? É tênue, né? Sim, bem tênue, porque parece que nós somos usados mais. Parece que nós mais somos usados pelas redes sociais do que de fato nós as usamos. Por quê? Quanto mais nós nos expomos às redes sociais, nós apenas estamos expondo a nossa carência. Nós estamos expondo a nossa carência, que vai trazendo aquilo que a gente quer. Um acolhimento, ser visto, ser notado, ser acolhido, né, numa geração cada vez mais individualizada, né, e consumista. Então, não sei até que ponto a gente usa, né, nós usamos as redes sociais, mas que nós somos muito usados através das redes sociais para um consumo, né, exacerbado, né, para o tempo todo estar fazendo alguma coisa e recebendo uma enxurrada de informações, né? Você tem uma ideia, Tiago? Uma criança de 7 anos hoje tem mais informações do que o imperador Marco Aurélio, um pensador do estoicismo, né, do que Marco Aurélio tinha na época. Então, a criança de 7 anos hoje tem mais informações do que o Marco Aurélio tinha. Então, imagine, a questão não é ter uma quantidade de informação, mas sim o que a gente vai fazer, se a gente tem tempo para processar essas informações, para assimilar o que elas demandam de nós e o que nós vamos fazer com essas informações. Está na Líder em BE, forma, a solução ação. em assessoria Então, e qual a consultoria ação contábil que nos nós ramos público podemos e privado. fazer Também com essa temos estrutura para o informação, melhor com suporte, essa mensagem? focado principalmente nas Vamos para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde em Evidência. Até já. Soluções para a sua. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Marque um encontro com o seu futuro. Passe para a próxima fase. Aprenda com quem vive o mercado. Respire um ambiente de pesquisa. Pratique a tecnologia e a inovação. Conheça suas chances e transforme-se no profissional que o mercado procura. Mude o curso da sua vida. Vestibular Campinas 2022, Medicina, Odontologia. Prova online, 17 de outubro. Faculdade São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço sempre a cada bloco o carinho da sua audiência e lembro que é todo sábado aqui no canal 22.1, sempre às 8 horas da manhã. E lembro também das nossas redes sociais onde você pode acompanhar. Facebook, YouTube, Instagram da TV LW. Tem também o nosso site para você acessar www.tvlw.tv.br e a reprise é toda quinta no canal N2 Educação. Conosco o Grupo LW, líder empresarial,
e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo saúde em evidência para você. Como o tema é redes sociais e queda nessas redes sociais, vamos às perguntas e participações através das redes sociais. Temos participantes que vão interagir conosco no programa de hoje. Vamos lá para a primeira pergunta. Olá, boa noite. Meu nome é Patrícia e eu quero muito saber quais os impactos que as redes sociais causam na autoestima e se isso pode levar a uma distorção de autoimagem. Deixa eu dando ponto, quando ela responder, eu já chamo a outra. Obrigado, Patrícia, pela sua questão. E aí, doutor? O que o senhor respondesse a respeito da questão da Patrícia? Patrícia tocou num ponto muito importante. Freud, em 1914, na obra Introdução ao Narcisismo, Freud vai falar de duas estruturas. Ele vai falar do eu ideal e o ideal de eu. O eu ideal é quando esse bebê vem ao mundo, né, e é investido nele, né, faz parte desse narcisismo primário, né, quando o bebê vem ao mundo e é investido o desejo dos pais, né, um ser autoerótico, né, então o eu ideal ele está na base, né, por assim dizer, faz parte dessa autoestima, né? Ajuda a nossa autoestima, moldar, construir esse ego. Já o ideal de eu é algo que vem de fora. É quando se no eu ideal os pais dizem, eu quero que Tiago vá ser um jornalista muito bem sucedido e etc. Joia. Isso vai servir para você como um modelo, você vai construir algo em torno disso e vai caminhar ou não nessa direção, né? Mas isso vai servir como base para a construção da tua autoestima também. Já no ideal de eu é quando isso vem como imposição, né? A gente, por exemplo, nessa época, né, nós vemos muito os pais filmando crianças, vídeos engraçados para a criança ser um youtuber famoso, né, e receber muitas curtidas, ter visibilidade, etc. Quando isso vem de fora, como imposição, e modifica essa essência do sujeito, colocando como algo inalcançável. Eu só sou feliz se eu conquistar, digamos, 1000 curtidas nessa foto. Aí eu vou ficar muito feliz. Se eu tiver 20 mil seguidores, sou uma pessoa muito feliz. Então vai colocando coisas muito elevadas justamente para não conseguir, né? Como se fosse uma espécie, entre aspas, de autossabotagem. E há sim uma distorção do eu, né? Porque o sujeito sempre vai ficar comparando-se àquilo ali, que depende de uma disposição de luzes, né? Do jogo de luzes, qualidade de câmera, né? Para que função, para que é que vai servir aquela imagem, aquela foto, qual a função dela, né? Qual o papel. E isso é muito comum, por exemplo, nos adolescentes, né? Os adolescentes que, para publicar uma foto, eles tiram 100 fotos para poder modificar, e são coisas pequenas, né? Às vezes um perfil, uma coisa, um detalhe, uma sombra, e ficam cada vez mais rigorosos. Muitos chegam a deprimir por conta disso, né? E aí Freud vai falar de uma outra coisa, de um outro tema. Ainda nesse tema, quando ele vai em 1915, Freud vai falar em Luto e Melancolia, dessa identificação narcísica, que é quando esse sujeito se funde ao objeto. Então, quando o sujeito se funde ao objeto, ele é um com esse objeto, de modo que quando alguém pergunta quem é você, ao invés de você dizer sou o Tiago, você diz sou o jornalista fulano de tal emissora, né? Eu sou o Tiago, digital influencer com 500 mil seguidores, né? Então, sempre colocando esses predicados. Ele é um com tudo isso, né? Então, se ele perder, ele cai na vacuidade, ele vai para um vazio que ele não consegue dar conta. Foi o que aconteceu com essa queda também das redes, né? O sujeito é um só. Poxa, eu estou aqui e tenho que ficar vendo o tempo todo
os vídeos, fico vendo a vida dos outros e aí agora não tenho mais, o que é que eu tenho para fazer? Então ele cai nessa vacuidade, é como se ele tivesse numa espécie de cair contínuo, ele não tem amparo. Então sim, as redes sociais não só afetam a autoestima do sujeito, como também pode além de poder afetar a autoestima, também pode afetar esse sujeito, essa imagem, essa construção de autoimagem, fazendo com que o sujeito não trabalhe quem ele é, né? Quem ele é, a sua essência, fazendo emergir a sua essência, mas moldando esse eu conforme querem, conforme ele quer ser visto. Então, como eu quero ser visto, eu vou me adaptando até que eu me perco de mim mesmo e não percebo quão roubado eu estou sendo por esse olhar do outro, como se estivéssemos o tempo todo cercados por câmeras que estão nos avaliando, como esses programas de reality show, né? Esses reality show em que a pessoa fica ali o tempo todo sendo monitorada e tem um monte de gente que gosta dessas coisas, né? Então imagine isso o tempo todo, onde você tem que ficar o tempo todo mascarado, tendo que ser uma pessoa que você não é. Logo você vai se perdendo, vai vivenciando sempre falsos eus. Mais uma pergunta que nos enviaram sobre esse tema e nós vamos acompanhar agora. Vamos lá. Boa noite, me chamo Lucimara. Gostaria de saber em que momento a pessoa pode perceber que está totalmente dependente da rede social e está precisando de ajuda. Mais uma pergunta bastante pertinente, né, Daniel, da Lucimara, com relação a se perceber nessa situação, né? Queria que você respondesse a respeito. Então, Lucimara, quando você se percebe preso, não consegue se ver sem, estar distante do smartphone é sinônimo de taquicardia, né? Ficar ausente das redes sociais por um turno é ter crise de pânico, né? Por exemplo, estar num estado de desespero. Então, quando você não consegue se distanciar das redes sociais, quando você faz das redes sociais a sua ilha de fantasias, a sua ilha onde você pode ser tudo aquilo que você deseja, que na realidade você não conquista. Então a rede social passa a ser esse ambiente, essa ilha de satisfação, uma espécie de playground, né? Um mundo da felicidade, e você não se consegue ser sem ele, né? O Winnicott vai falar de objeto transicional, né, que toda criança tem um objeto transicional, né, para se sentir segura, para representar a presença dos pais. Por exemplo, naquele seriado, naqueles desenhos antigos do Snoopy, né, tem um personagem, não me lembro o nome dele agora, que ele anda sempre arrastando um lençolzinho, né, que aí ele se sente seguro com esse lençol, né? Então, quando as redes sociais passam a ser eu não estou dizendo que as redes sociais são um objeto transicional, mas quando ela passa a ter a importância, valor, tal como se fosse um objeto transicional, onde para eu me sentir seguro eu preciso estar com aquilo ali. Eu li esses dias uma matéria de um dentista falando que para poder acalmar a criança, a mãe precisou dar para ela um smartphone para ficar assistindo vídeos no YouTube. Isso acontece muito hoje em dia. Então, antes, né, se ia ao dentista e se pegava na mão da mãe, quando se estava tenso, com medo. Então, pega-se na mão da mãe para se sentir seguro, né, com coragem para aquilo. Hoje em dia inverteu. O smartphone é que ocupa esse espaço. Então, me parece que, se nesse período de pânico, o sujeito sentiu esse desespero, essa ansiedade, um vazio, né? Também é curioso um outro detalhe que me vem à mente agora, né? Muita gente viu esse pânico como uma espécie de detox, o que também não é algo bom, né? Então, perceber que estávamos... o quão tóxico é esse ambiente, só depois que ele se vai, implica dizer que entendo o livre-arbítrio de sair das redes sociais e eu não saio, e estou acorrentado àquilo ali,
Não consigo ficar instantes sem conferir, sem passar o dedo, ainda que depois eu não saiba dizer o que foi que eu vi. Então, chegou um momento em que você precisa rever esses hábitos, né, e criar um novo hábito. Ainda dentro dessa questão, Daniel, e aproveitando mais esse nosso tema, que é redes sociais e saúde mental, com relação a essa saúde mental, de fato, essa dependência pode acarretar alguma doença, algum sintoma grave que possa incorrer numa debilidade mental, física, e isso possa atrapalhar o nosso raciocínio, a nossa lógica, enfim. Em que pontos específicos essa dependência pode afetar a nossa mente? Tiago, existem diversas linhas de estudos para essa pergunta, diversas áreas, né? A neurociência já estuda, né, todos os impactos de crianças, não só neurociências, mas pediatras, psiquiatras, né, falam desse impacto do mundo digital na mente da criança, né, nesse desenvolvimento cognitivo, onde a criança vai rompendo com a realidade, deixa de brincar, né, de construir, de brincar, né, como é muito comum se falar no meio psi, né, brincar é coisa séria, apesar de ser brincadeira, né, o contato com o lúdico, o desmonta, monta, tudo isso tem um significado muito importante para a construção desse sujeito, né, mas também se fala muito o Christian Duck fala de uma coisa meio de condomínio, né, onde cada um está na sua bolha, cada um vive ali naquele seu condomínio, então eu estou falando para os meus pares. Então acaba que se tem dificuldade de lidar com aqueles que pensam diferentes. Então a intolerância, né, também nos meios, nas próprias redes sociais, a propagação de ódio, né, os mais diversos, né? Mas o impacto que tem, que é cada vez mais investigado, é o crescimento da ansiedade e da depressão. Por quê? Quanto mais o indivíduo fica imerso, né? Aí eu volto para aquela coisa que eu falei, né, que Freud diz da identificação narcísica. Quanto mais eu estou imerso nessa virtualidade, quanto mais eu acabo sendo com este digital influencer, por exemplo, né? Quanto mais eu sou com ele e eu perdi o contato, então eu me perco de mim. É como se eu caísse numa espécie de buraco negro. Então, dá espaço para a depressão. Então, a depressão, a ansiedade, né, tem sido cada vez mais vinculadas a esse excesso, não é o uso, né, mas esse excesso de uso das redes sociais, o não conseguir romper com isso, não conseguir lidar com esse ambiente sem afetar a minha realidade. Então, saber que se eu não tenho aquele objeto, né, um objeto que eu acho que se adquirir, eu vou ter muita felicidade, vou ficar muito bem, porque eu vejo aquela pessoa posando para fotos para aquilo, né, e quando eu compro, na verdade, eu quero mais, porque o ser humano, o sujeito é um ser da falta, é um ser desejante. E para ser desejante, precisa de falta. E para ter falta, ele vai se aventurando nesse território da falta para cada vez mais se mover rumo ao seu desejo. E nada completa, né? Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. Marque um encontro com o seu futuro. Passe para a próxima fase. Aprenda com quem vive o mercado. Respire um ambiente de pesquisa. Pratique a tecnologia e a inovação. Conheça suas chances e transforme-se no profissional que o mercado procura. Mude o curso da sua vida. Vestibular Campinas 2022, Medicina, Odontologia. Prova online, 17 de outubro. Faculdade São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. Voltamos. Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova, sempre no canal 22.1, todo sábado a partir das 8 da manhã
e tem também a reprise no canal N2 Educação às quintas a partir das 8 da noite. Eu lembro sempre das nossas redes sociais para você acessar: Facebook, YouTube, Instagram da TV LW e também o nosso site www.tvlw.tv.br. Tem vários Saúde em Evidência para você, com muitos profissionais em diversas áreas, para você sempre ficar bem informado. Conosco o Grupo LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo Saúde em Evidência para você. Temos mais participações e nós vamos acompanhar mais uma pergunta para o doutor Daniel nessa edição. Vamos lá. Oi, meu nome é Andréia, sou do Ceará. A minha pergunta é quais os indícios que a gente pode perceber na pessoa e que leva a gente a entender que ela já se tornou um dependente das redes sociais. Tipo, o que ela possa apresentar, reação, alguma coisa, que venha fazer com que a gente entenda que ela já se tornou um dependente. E aí, doutor, tem algum sinal? Essa pergunta da André também é interessante, né? Tem algum movimento, alguma manifestação externa que demonstre isso? Depende. Mas a melhor maneira é observar, né? Observar se você não consegue ficar sem o smartphone, se você necessita estar o tempo todo conectado, estar desconectado da vida, ao invés de usufruir do meio, você ficar querendo postar, que belíssimo pôr do sol, né? Estou em tal restaurante comendo tal comida, e você, ao invés de se entregar ao prazer de contemplar aquela paisagem e de se render também aos sabores da refeição, né? Então é muito relativo isso. Se você não consegue se desconectar, né, eu acredito que a melhor maneira é observar, né? Não tem assim uma coisa. E se agora tem os sintomas, né? Tem pessoas que manifestam sintomas, tem pessoas que uma vez eu escutei um adolescente, né, que disse que ficar distante do celular dava taquicardia, né, sentia mal ficar distante. Então, eu acho que tem muito disso também, ficar atento a esses sinais sutis. Mas a melhor resposta que eu poderia dar é: depende, mas havendo alguma alteração no humor, procurar alguma ajuda especializada. Temos mais uma questão sobre esse tema, nós vamos acompanhar agora. Oi, meu nome é Séfora, eu sou de Arco Verde e eu queria saber se a dependência em redes sociais ela causa ansiedade. Bem, doutor, é mais uma pergunta também interessante e também que a gente já debateu nesse programa, né? A pergunta da Séfora. Sim, tem muito a ver com o que a gente falou há pouco, né? De fato, essa dependência, né, como eu falo, né, uma dependência umbilical, né, como se a sua vida dependesse daquilo, né, um umbigo, né, essa relação umbilical do bebê com a mãe é onde o bebê vai se alimentando e tal. Então, se o sujeito também vivencia essa experiência com o smartphone, né, ficar distante dele pode trazer, né, sintomas de ansiedades, e estar nele constantemente pode apresentar sintomas depressivos, né? Tanto conectado ou desconectado pode apresentar esses sintomas. Então, o ideal mesmo é ficar atento, né, a como está se sentindo, o que sente quando se afasta dessa virtualidade, como lida com a virtualidade, o que se procura, né, nas redes sociais. Então, o que é que eu estou procurando, com o que é que eu estou me alimentando, o que eu poderia estar fazendo se eu não estivesse aqui. Eu consigo fazer outra coisa no dia, não sei estar o tempo todo conectado. Estar o tempo todo conectado é um sinal de alerta. Então, se você não consegue se desconectar para fazer alguma outra coisa, alguma outra atividade, é importante estar de alerta. E se apresentar sintomas de ansiedades, como também está sendo estudado, né, a relação das redes sociais e suicídio, né, ideação suicida e automutilação, né, por conta dos bullying, né, os cyberbullying, como está sendo chamado agora. Então,
ficar atento a como se sente, né? Não dá para dizer assim como é, porque até a psicanálise não trabalha com um manual assim de você apresentou isso como um DSM, como o CID para os médicos também, né? Então a psicanálise não apresenta um manual assim pronto, vai muito da singularidade de cada caso, né? E, por exemplo, já na filosofia, né, a filosofia clínica, vai depender se essa relação com a virtualidade está afetando a existência desse sujeito. Então, se a relação com a virtualidade se choca com o que é chamado de coleta de dados, né, na filosofia clínica, então, se essas informações se chocam, traz uma crise existencial, então o ideal é se afastar. Deixa eu aproveitar esse gancho, a gente tem mais uma pergunta enviada pelos nossos telespectadores, mas aproveitando esse gancho dessas últimas questões, a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, estamos no Outubro Rosa, vai vir aí o Novembro Azul, várias temáticas com relação a problemas de saúde específicos, né, doutor? Com relação a isso, o senhor acha que deveria também ter uma temática, alguma campanha para ilustrar essa questão da dependência das redes sociais, para alertar sobre isso? Me parece, no mínimo, razoável. No mínimo razoável, porque assim como se tem conscientização das mais diversas, né, como meses temáticos, né, como você citou, né, os principais temas desses meses, então me parece que se tivéssemos uma conscientização maior, né, no âmbito nacional, nessa área do que pode acontecer, do quanto pode alterar o nosso comportamento, a nossa relação afetiva com os outros, né? Pode até perder esse vínculo, né? As pessoas até brincaram que com a pane, né, descobriram que tinham animais de estimação, que tinham família. Exato, né? Porque o sujeito ele fica ali como se estivesse, entre aspas, deslocado dessa realidade, né? Como se ele tivesse uma espécie de transe, ele está focado apenas ali. E esse excesso compromete, repito, né, a cognição do indivíduo, o indivíduo vai tendo dificuldade, tanto que tem um filósofo, Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano, que ele diz que quanto mais o sujeito passa no smartphone, mais ele é dominado, ele está subjugado ao neoliberalismo, né? E tudo que o neoliberalismo quer não é apenas nos castigar, é nos dar prazeres, né? Para que a gente esteja cada vez mais ali. Por isso que o feed é essa coisa que não termina, né? E sempre tem algo interessante que nos prende, né? A gente Exato. tem mais uma pergunta, nós vamos acompanhar agora mais uma participação do telespectador. Vamos lá. Olá, boa noite. Meu nome é Luma. Eu sou do Ceará, eu tenho 18 anos e eu entendo que a tecnologia, as redes sociais, elas podem trazer vício, mas o que eu queria saber especificamente é quais são as sequelas maiores que as redes sociais podem trazer a um adolescente, a uma criança, a um adulto, independente da faixa etária. Obrigado, Luma, pela sua pergunta, também muito pertinente, né, Daniel, com relação a isso. Há, de fato, alguma sequela? Isso pode acontecer? Não diria sequela. Eu acho que quem poderia falar com mais propriedade seria algum psiquiatra, um neuro, né? Eu acredito que eles poderiam falar com mais propriedade se haveria uma sequela nesse sentido mais orgânico. Mas no sentido comportamental, né, sem sombra de dúvidas, né? Mas depende, na psicanálise se usa muito essa palavra, depende, né? Depende de como se usa, né? Depende da quantidade de tempo que se usa. Então, quanto mais tempo você se dedica a uma enxurrada de informações, o nosso cérebro, né, o sistema límbico e tudo mais, né, eles, para lidar com toda essa demanda, né, um gasto de energia imenso, né? Então, já se fala, né, o Byung-Chul Han, né, ele tem um livro, A Sociedade do Cansaço, né, que já se fala disso, né, que é uma sociedade de esgotamento, né? Por exemplo, se falou recentemente, por conta dessa exposição ao Zoom, por conta de trabalho,
essas reuniões, né, o Google Meet com as videoaulas, escolas, professores, né, já se falou de um esgotamento Zoom, né, porque essa exposição constante às telas, né, traz essa espécie de fadiga, né, o sujeito fica mais acelerado, né, traz mais tensão, porque por isso depende muito de como usa, dependendo do que você compartilha, do que você espera dessa rede social, essa tensão só aumenta, né, porque fica em busca de uma necessidade de aprovação e de validação como sujeito. Então, para que eu possa existir enquanto sujeito, eu preciso que o outro me valide como sujeito. Eu preciso que o outro me veja como sujeito e diga que eu sou. Então, eu preciso estar o tempo todo nesse olhar do outro que me aprova, que me valida, né, e que me dá curtidas, que comenta. Se eu compartilho alguma coisa que não tem curtidas, não tem comentários, imediatamente vem essa sensação de fracasso que um outro colega, o professor Érico, filósofo doutor em filosofia lá de Recife, do Círculo Psicanalítico, e faz parte do grupo, né? Ele é o coordenador do grupo que eu participo, e ele fala dessa coisa da sociedade de fracassados também, né? Quanto cada vez mais nós vamos sendo movidos por essa sensação de fracasso, quanto mais se faz, nunca basta, nunca é suficiente. Sem falar, Luma, que também tem essa coisa de um prolongamento dessa adolescência, porque vamos crescendo e vamos querendo sempre estar ali nessa bolha, ou para pegar uma linguagem do Christian Duck, nesse condomínio onde todos pensam iguais, onde eu quero ser aprovado, onde eu quero ser notoriamente inserido na sociedade como um indivíduo, né? Um indivíduo que é aprovado por outros, que é admirado e que outros gostem da vida que nem eu mesmo gosto, que eu receba curtidas de pessoas que acham que a minha vida é tão feliz como eu compartilho, mas que nem eu mesmo acredito que seja. Tem aqui e ali, aparecem alguns vídeos, né, desses vídeos curtos que aparecem em redes, né, de pessoas que tiram fotos, né, estão deitadas, tá ali dormindo, mas de repente arruma o cabelo e posa para uma foto como se estivesse, né? Aí coloca o comentário curtindo o nascer do dia, né? Ou então pega um peso, né, um halter e diz indo malhar, e na verdade não estão, largam aquilo ali e vão fazer outra coisa, né? Voltar para esse cotidiano que demanda de nós tanto, né? O Nietzsche dizia que a vida é sofrimento. A questão é qual o sentido que nós vamos dando a esse sofrimento. Schopenhauer diz que se o ser humano ele não tem limites, ele não sabe lidar com os limites, os instintos selvagens desse sujeito vão aparecendo. Quanto ele vai sendo um ser selvagem, sem regras. Então, se nós não tivermos um limite, né, para essa nossa relação com os smartphones, não só a rede social, mas os smartphones, né, a nossa dependência deles será tal que nós não conseguiríamos mais nos inserir no cotidiano, tendo relação com as pessoas e com aquilo que nos agrada também, com nós mesmos. Daniel, eu tenho percebido nessa nossa conversa aqui, e o telespectador também, que você usa muito a questão do smartphone. A gente tem falado sobre as redes sociais, mas você tem abrangido de uma forma muito interessante essa questão do smartphone, do aparelho. A gente viveu e vive eras, né? E passou por várias tecnologias e tem passado até hoje. Aí vale citar vinil, cassete, disquete, enfim, CD, DVD. Hoje em dia já ninguém usa mais nem pendrive, é uma invenção tão curta de tempos, né? As redes sociais e essa dependência, elas vieram para ficar ou é de fato também algo passageiro como essas tecnologias, o smartphone, essa dependência? A gente pode se livrar um dia do smartphone, no mundo globalizado que a gente vive? Tiago, eu acredito que é algo que depende de como nós vamos nos relacionar com isso. Eu não acredito que vá sair, né? Eu acredito que pode dar passagem para uma outra coisa, cada vez mais curto, né? Porque Facebook já é algo que pouca gente usa. No Facebook é espaço para grandes textos, né? Um espaço para muita coisa. O que mais tem crescido, né?
Twitter, que tem aquela quantidade de caracteres. As redes sociais, como o TikTok, esse outro que agora está no Instagram, que é o Reels. Isso. Reels, né? São vídeos curtos, as pessoas estão cada vez mais apressadas, né? Querem tudo muito rápido, mas mesmo assim não sabem o que querem. Né? Querem o tempo todo informação, mas não sabem que informação se quer. Não é uma coisa que selecionam um tipo de informação. Né? Apenas querem saciar essa necessidade de um saber que não se sabe nem o que se é. Né? Quer saber, mas o que quer saber? Então, a maneira como nós vamos lidar com as redes sociais, né? Eu falo smartphone, né? E abrange um pouco por conta dos outros aplicativos que acabam que estamos nos relacionando com eles como se fossem também redes sociais, né? A saber, os aplicativos de comida, de deslocamento e etc. Então, jogos, né? Principalmente jogos. Né? Antigamente, você conversava com um adolescente dizia a profissão que queria. Hoje em dia, o adolescente quer ser gamer, quer ser youtuber, né? Quer ficar ali jogando para milhões de pessoas assistirem. Ou seja, veja a que nível de exibicionismo, né? Uma coisa meio voyeur, né? O outro sentir prazer de ser visto e o outro o prazer de se exibir. Né? O prazer de ver e o prazer de ser visto. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Está na Líder PE a solução em assessoria e consultoria contábil, nos ramos público e privado. Também temos estrutura para o melhor suporte, focado principalmente nas eleições municipais de 2020. Líder PE, soluções para a sua empresa. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Marque um encontro com o seu futuro. Passe para a próxima fase. Aprenda com quem vive o mercado. Respire um ambiente de pesquisa. Pratique a tecnologia e a inovação. Conheça suas chances e transforme-se no profissional que o mercado procura. Mude o curso da sua vida. Vestibular Campinas 2022, Medicina, Odontologia. Prova online, 17 de outubro. Faculdade São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV 9. Eu sempre agradeço o carinho da sua audiência. É todo sábado a partir das 8 da manhã e também tem a reprise no canal N2 Educação toda quinta a partir das 8 da noite. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo saúde e evidência para você. Temos a participação de sempre aqui no nosso programa, Dr. Pedro Gabriel, que sempre traz a sua contribuição com toda a sua sabedoria. Dr. Pedro, seja bem-vindo ao Saúde e Evidência. Olá, Tiago. Olá, amigos da TV LW, da TV Nova Nordeste, afiliada da TV Cultura. Tiago, a mitologia grega nos conta da existência de um príncipe muito peculiar, filho de uma divindade fluvial, um deus ribeirinho, o Céfiso, que conheceu amores com Liríope, uma ninfa também dos rios, lá na Beócia, um pedaço do arquipélago da antiga Grécia. E juntos do seu amor nasceu o jovem príncipe Narciso, criança que de tão bela fez com que Liríope consultasse os adivinhos, consultou Tiresias, sobre o destino de tão bela criatura. E a resposta do oráculo foi que essa criança poderia ser até imortal, vista que era filha de um deus, desde que ela nunca conhecesse a si mesmo, pois aí o seu destino seria a paralisia. Conta ainda, não é, que Narciso cresceu solerte, serelepe, caminhando, né, pelos muitos rios da Grécia, sem nunca conhecer seu rosto, visto que todos os espelhos lhe eram proibidos. Certo dia, ele ouviu uma outra ninfa das cavernas, chamada Eco,
amaldiçoada por Nêmesis por revelar o segredo dos deuses e foi condenada a repetir somente a última palavra daquilo que se lhes dissesse. Eco morava no fundo das cavernas e repetia a última palavra. E Narciso, uma vez, se viu numa espécie de armadilha quando ele, olhando para o seu reflexo diante de um rio, ele disse: "Que belo é você." E Eco, do fundo de uma caverna, repete: "Que belo é você." E ele insiste, né? "Eu acho que eu te amo." E Eco responde: "Eu acho que eu te amo." As trocas de confissões amorosas se seguem, né, de Narciso para o seu próprio reflexo, até que, inspirado por uma voz quimérica, uma voz que na verdade não existia, Narciso se joga nas águas, morre afogado, e do local onde ele falece surge aquela flor que tem o seu nome, né? A flor Narciso. O que essa bela história nos conta, Tiago, sobre os usos e sobre os abusos dos celulares, das redes sociais, desses pequenos deuses que nós carregamos nos bolsos e nem sempre sabemos o real limite de como utilizá-los. As redes sociais que tanto têm crescido, elas não giram em torno da informação, elas não giram em torno do compartilhamento de experiências, como elas próprias se arvoram, né, em dizer, mas elas giram por sobre, em torno, na verdade, né, de uma falha humana chamada de narcisismo, que é uma experiência sucedânea daquilo que a gente diz "eu sou". Nas redes sociais nós podemos reparar, aspas, certas lacunas narcísicas. Nas redes sociais a gente pode ser o que a gente quiser. A gente pode ser mais magro, a gente pode ser mais belo, a gente pode ser mais bem-sucedido, a gente pode ser mais forte. E a gente pode criar uma imagem artificial, como se ela fosse de um outro, mas é na verdade o nosso eu empobrecido, fragilizado, refletido e multiplicado por milhões ali nessa tela de celular que se equipara a esse espelho que matou Narciso, primeiro de inanição e depois de afogamento. As vozes que nessas redes ecoam na forma de curtidas, comentários e que aparentemente são comunicação, são interlocução, são trocas de mensagens, se assemelham perigosamente àquele rebatimento da própria voz de Narciso, né, que batia nas pedras e voltava para si próprio na forma de um eco solitário, soliloquial, aonde Narciso se via simplesmente preso e impedido de seguir sua vida. Assim são as redes sociais, Tiago, uma espécie de prisão. Costuma-se dizer por aí que as redes sociais aproximam as pessoas que estão distantes, mas afastam as pessoas que estão próximas. Não é difícil a gente ver em restaurantes casais, não é, conversando muito mais com seus contatos de celular do que com aquela pessoa que está ali diante de nós, né, na sua frente. Recentemente, diante daquela pane, né, que ocorreu outro dia das principais redes sociais, nós vimos que parece que a preocupação maior das pessoas nem eram as comunicações ou os negócios, mas o que fazer com aquele tempo subitamente disponível. Os números são alarmantes. Pesquisas indicam que um adulto, em média, saca o seu celular do bolso 150 vezes por dia. As entidades sanitárias do mundo já tratam de uma síndrome chamada de FOMO, F-O-M-O, que são as iniciais de Fear of Missing Out, ou seja, o pavor, a fobia, o medo de se estar desconectado, de se estar fora, de não se receber uma notificação, ainda que não seja urgente. Nos Estados Unidos esses números são ainda mais alarmantes, visto que 1/3 das pessoas acordam durante a noite para checar suas mensagens e 20%, 1 em cada 5, interrompem as suas relações íntimas para, no meio das suas trocas de carícias e de amores, checarem as mensagens, responderem notificações. Uma rede social, não é, costuma publicar, não é, que quem tem tal rede tem tudo. De fato, terá ansiedade, terá hiperatividade, terá pouco tempo, terá um sono interrompido, terá tudo o que de pior se comporta numa mente adoecida. O que fazer, Tiago? A poesia, como sempre, nos tem uma resposta. Mário Quintana dizia que um poema é um copo d'água bebido no escuro, é um súbito clamor de um animal ferido, palpitando. Que essa poesia nos traga uma resposta, não é? O Fernando Pessoa, nas ficções de Interlúdio, ele diz: fiz de mim, e sem nem conhecer a internet, sem nem conhecer as redes sociais, ele disse: fiz de mim o que não soube.
e o que podia fazer não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me por quem eu não era e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, recusei-me, até que a mesma finalmente ficou colada à sua cara. Que as pessoas que nos escutam possam ter uma outra alternativa, uma outra vida que não essa falsa vida digital, que possam abraçar essa realidade que a todos os momentos estende ocasiões de felicidade offline, tete a tete, olho no olho, com esse irmão de carne e osso que está ao nosso lado e é com quem, afinal de contas, temos que nos haver. Um abraço, Tiago, um abraço a todos que nos escutam e até a próxima. Obrigado, doutor Pedro. Mais uma vez, brilhante a sua palavra, a sua participação. Daniel, eu queria que você comentasse a respeito dessa análise tão profunda que o doutor trouxe para nós aqui. Pedro, ele tem essa mente brilhante, né? Essa facilidade de transformar em poesia temas complexos, né? E traz a beleza. Rubem Alves dizia que a beleza é o que nos faz experienciar, né, o sagrado. E veja que o Pedro praticamente sintetizou aquilo que eu falei há pouco, né? Só que ele traz de uma maneira muito mais rebuscada e com a mitologia grega, né? Colocando aí esse pano de fundo para o que a gente falou até aqui sobre narcisismo. Então, é exatamente isso. As pessoas se desconectam da realidade, acabam sendo mais hiperativas, né? Tem até uma obra de linha lacaniana, que é a linha do Pedro, né? Que fala que todos nós somos hiperativos, né? Da editora Contracapa. Então, esse tempo de hiperatividade, hiperconectividade, de ansiedade e uma espécie de capitalismo selvagem apenas nos coloca como hamster dentro de rodas que vão correndo, mas não saem do lugar. E pior, não sabem nem para onde vão correr. Daniel, foi excepcional. Tenho certeza absoluta que a gente vai ter que marcar uma segunda edição com você para trazer mais informações e a gente abordar esse tema que é tão amplo, tão importante e tão atual sempre, né? Eu queria que você ficasse à vontade para as suas considerações finais, para você deixar o seu alô aí e desde já agradeço a tua presença conosco. O prazer é todo meu, Tiago, né? Agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre esse assunto, né? E pensar um pouco com você e com todos que nos assistem, né? E fica o alerta, né? Fica o alerta de pensar um pouco, né? Qual está sendo o hábito, qual está sendo a maneira como nos relacionamos com os smartphones, de modo geral, mas também com as redes sociais, né? Como nós estamos nos relacionando. Nós estamos, muitas vezes, coisificando pessoas e tratando coisas como pessoa, nos distanciando de quem está perto de nós para tentar nos aproximar, né, de forma mais em fantasia, né, de se aproximar dos outros que estão distantes, outros criados, não outros reais, mas que na verdade são pares. Eu estou vendo, como o Pedro Gabriel falou, né? Na verdade estou me relacionando com o meu espelho, estou me relacionando comigo mesmo. Então, se isso está afetando, a melhor coisa é se afastar e cuidar mais de si, cuidar mais dos que lhe são próximos, olhar mais o mundo à sua volta, atentar para os pássaros que cantam, curtir um pôr do sol, vivenciar de fato essa experiência fantástica que é a vida, né? Sem perder os momentos que passam como um flash. Nós estamos em uma espécie de constância e inconstância e só nos percebemos o quanto a vida passa rápido quando ela já passou. Então, para que nós não nos lamentemos, o tempo que gastamos nos smartphones, que nós venhamos a investir em relações sólidas e afetivas, familiares e amigos reais, e não seguidores. Obrigado, Daniel, mais uma vez. Quero agradecer você também, a sua participação conosco, agradecer a nossa equipe, Bruno Cizar nas câmeras, na técnica Zilma Leite, na direção-geral Lídio Maciel. Para você, uma excelente semana e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.